omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 19 de janeiro, a Igreja celebra a memória de São Canuto. São Canuto nasceu em 1040, na Dinamarca. Ele era filho do rei e seu sucessor natural. Porém, devido ao seu testemunho de oração, de justiça e de caridade, muitos por artimanha articularam para que o seu irmão, depois do falecimento do seu pai, tomasse o posse do reino. Canuto não era apegado ao poder, por isso permitiu que o seu irmão fosse rei. Depois que o seu irmão faleceu, ele assume aquilo que era seu por direito, o trono da Dinamarca. Canuto, como rei, ajudou muito na evangelização do seu povo. Ele compreendia que o reinado começava a partir do bom exemplo. Por isso, ele mesmo vivia uma vida reta para dar exemplo aos seus súditos de como deveriam viver para ter uma vida próspera e feliz. Foi um santo esposo e também um santo pai. O seu filho, o príncipe Carlos, também seguiu os passos do seu pai, vivendo uma vida de santidade e que também foi canonizado pela Igreja. São Canuto era um homem que compreendia que o seu poder era recebido de Deus e que deveria se colocar a serviço dos irmãos. Então ele fez com que o poder que ele recebeu como rei se tornasse serviço às pessoas. E por isso ele era muito sensível às viúvas e aos pobres. Ele era muito conhecido entre aqueles necessitados, porque ele sempre vinha em socorro para que aqueles que passavam por alguma necessidade fossem socorridos. Porém, sua postura não agradou a muitos, como o próprio Senhor Jesus, diante das suas escolhas, também não agradou muitas pessoas, e por isso começaram a articular a sua morte. São Canuto, sabendo de tudo o que estava acontecendo e de como seu inimigo estava se organizando, ele não temia a morte nem o testemunho de Jesus Cristo, mas pelo contrário, ele foi até a igreja, celebrou a Eucaristia e, enquanto estava rezando, foi assassinado. Antes de morrer, ele perdoou os seus inimigos. Queridos irmãos, nesse dia em que celebramos São Canuto, este homem de poder, somos convidados a rezar por todos os homens de poder do nosso tempo, para que sejam tementes a Deus como foi São Canuto e assim possam viver na justiça. Não existe justiça sem Deus. Não existe verdade sem Deus. Não existe uma sociedade justa se a sociedade se esquece de Deus. É isso que nos fala São Canuto. Hoje em dia as pessoas esquecem de Deus. Infelizmente, até os cristãos esquecem de Deus e dos sacramentos da Igreja. Dão a desculpa da pandemia para não participar, mas a gente bem sabe, isso já estava no coração dessas pessoas. É preciso então que elas olhem para si mesmas, como o próprio São Canuto olhou, e possam encontrar novamente a graça de se voltar para Jesus Cristo. Senhor Jesus, nesse dia em que celebramos São Canuto, pedimos, Senhor, pela sua intercessão, este homem que foi um homem de poder, mas que não era apegado ao poder, mas compreendeu que o poder que recebeu de Deus era para o serviço. Dai-nos a graça, Senhor, de compreender como São Canuto que não há justiça verdadeira na sociedade sem Deus e que a verdadeira justiça acontece quando os homens verdadeiramente se voltam para Deus. Pedimos, Senhor, que São Canuto possa interceder por nós e nos ajudar a compreender essa grande verdade e vivermos, Senhor, para o serviço dos nossos irmãos. E todos aqueles, Senhor, que têm algum poder em nossa sociedade, seja de governo, seja de influência, seja poder financeiro, possa compreender que estes dons foram dados por Deus para o serviço, para que todos possam se voltar para Deus. Não permita, Senhor, que algum homem utilize do poder para se afastar de Deus e afastar outros homens, mas que o Teu poder possa prevalecer em todos os momentos, Senhor, e que o Teu amor possa ser sentido por todos, e que a sociedade, Senhor, especialmente os cristãos, se lembrem de Deus e se voltem a Ele através do sacramento da Eucaristia, a quem tanto São Canuto amava, e também, Senhor, o sacramento da confissão, tão necessário para receber o perdão dos pecados, e assim também, Senhor, para perdoar
aqueles que nos ofenderam. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Canuto, rogai por nós.